Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou a ata e as nossas expectativas se confirmaram. O Copom indicou a necessidade de um aperto nas contas por mais tempo para que seja possível combater a inflação de um jeito mais robusto depois. E uma das principais ferramentas para isso, arcabouço fiscal. E aí eu conversei com alguns economistas hoje para a gente poder trazer esse assunto para o debate, né? Tem algo muito interessante que eu quero colocar aqui, que eu ouvi nessas conversas hoje. O governo vem e fala, olha, apresentei o arcabouço fiscal, Banco Central, o projeto está aqui, você já pode começar a pensar em reduzir essa taxa básica de juros para a gente diminuir, aí aumentar o consumo, investir mais, enfim, tudo aquilo que é a proposta do governo federal nesse momento. E aí o que os economistas falam que vem nesse recado na ata do Banco Central? Não. Primeiro eu quero ver projeto sendo apresentado, discutido, ver como é que ele entra no Congresso, como é que ele sai do Congresso, se vai ter jabuti, se não vai. E é com isso que eu começo essa conversa com vocês. Já vou começar contigo então, Alan Gani, que é um tema que você gosta bastante. Você concorda com essa visão dos economistas com quem eu conversei de que o Banco Central precisa esperar um pouco mais para ver de fato o que vai ser apresentado? Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos meus colegas. Boa tarde principalmente aí à nossa audiência. Acho que sim, acho que é uma leitura correta. Até porque, Evandro, pode ocorrer várias modificações no Congresso Nacional. A gente sabe que muitas vezes, né, aquilo que o governo propõe e aquilo que fica no final, dadas as emendas dos parlamentares, né, que colocam ali no projeto inicial, é bem diferente. Então, tem duas incertezas. Primeiro, como será esse arcabouço fiscal? De fato, haverá algum tipo de teto, de controle da despesa pública? Primeiro, é essa a dúvida. Segundo, né, quais serão as modificações no Congresso Nacional para daí a gente ter uma clareza e o Banco Central poder reduzir os juros? Provavelmente só a partir do segundo semestre, se é que vai reduzir, Evandro. Piperno, de que forma que você vê essa posição do Banco Central agora com a ata divulgada? Claro que tem muito disso que o Alan falou. Enfim, o projeto pode entrar no Congresso de uma forma e sair de outra. Isso não seria novidade, não seria a primeira vez que aconteceria, né? Aliás, o Congresso está lá para palpitar também, para corrigir aquilo que ele acha errado, para dar o aval às considerações que ele acha corretas. A gente sabe também que não é uma matéria fácil, a gente sabe que, principalmente, o governo não tem uma maioria sólida, o governo vai negociar projeto a projeto. A gente viu nos últimos dias, testemunhou nos últimos dias, inclusive hoje, uma série de atritos entre Câmara e Senado, e é óbvio que isso também pode atrapalhar. Agora, tem outro lado, né, do Banco Central também se achar o árbitro de uma série de coisas. Há uma corrente da sociedade que considera que isso é real, é justo, até porque, em tese, está lá para isso. A gente sabe também que o Banco Central do Brasil cometeu erros grosseiros, de 1 ano e meio para cá, dando muito prejuízo para o país. Eu já falei das contas erradas, inclusive. E a gente sabe também que o Banco Central, ele também é uma corporação, uma instituição que não está alheia às questões políticas. Se ele apanha, se o governo bate, como fez, de forma equivocada, é óbvio que ele também não vai reagir sempre tecnicamente. Às vezes, essa reação é com o fígado. Segre, questão política, reação com o fígado pode estar influenciando as decisões do Banco Central neste momento? Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro, colegas, a quem nos prestigia com a audiência. Não, eu acho que o fígado não tem nada a ver nessa questão do Banco Central. Primeiro, quando a gente avalia por que o arcabouço fiscal, e deve ser uma das palavras mais buscadas na internet, é simplesmente porque o governo não quer diminuir a despesa pública. Se quisesse diminuir a despesa pública, não precisaríamos nenhum arcabouço fiscal, nenhuma novidade que não seja claramente aumentar a receita. E para aumentar a receita só pode ser com o aumento da carga tributária, algo que o mercado não vai gostar e que muito provavelmente o Congresso não vai aprovar dessa forma tão simplista. O Banco Central faz a sua parte. É como se você dissesse, eu quero emagrecer. Então tá, então vai e paga a academia. Aí você começa a pagar a academia e daqui a 2 meses fala, não estou emagrecendo, mas eu estou pagando a academia. Fala, mas você vai? Não, eu só estou pagando a academia. Não vai emagrecer. Então, para diminuir a taxa de juros, precisa ter uma diminuição do gasto público ou um equilíbrio nas contas. Para mim, a ata do Copom foi impecável, porque explicou exatamente
tudo o que precisava ser explicado, não deixou nada livrado ao azar e colocou porque ele não pode ainda diminuir a taxa de juros. Segre, a tua fala aqui gerou uma chuva de reações, porque eu estou olhando enquanto a câmera está fechada. Então, Piperno estava ali, Alan Gani estava assim, concordando, outro discordando. Daqui a pouco a gente joga para aquele lado de lá. Quero ouvir de você, Ricardo Melão. Tem questão somente técnica ou tem também questões políticas envolvidas no caminho que o Banco Central tem tomado com a avaliação da taxa básica de juros? Muito boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos os meus colegas. Boa tarde, espectadores. Para mim, não. Questões técnicas, quem leu a ata compreendeu perfeitamente. Para mim, foram sinalizações extremamente importantes. O Banco Central mostrou que não vai ceder às pressões políticas e está agindo de forma muito responsável. Está demonstrando, né, que quando coloca ali questões muito importantes, aliás, muito bem escritas, muito bem detalhadas, quando você estipula a taxa de juros, ele mostra claramente, há sim uma pressão inflacionária que existe, né, e você colocando isso agora, você tem que considerar, primeiro, né, não existe outro remédio cientificamente comprovado, isso a gente fala aí de 30 anos para controlar a inflação, pressão inflacionária, que não tem apenas a ver com o momento como está a inflação agora, a gente tem que considerar também a expectativa para o futuro. E a expectativa para o futuro, se nós formos medir, né, porque aquele que coloca o seu preço hoje também tem a expectativa de se ele vai aumentar no futuro, e isso aí é péssimo, né, já que o governo não anunciou um arcabouço fiscal, já que tem toda essa questão aí de custo, a pressão toda aí que pode levar ele também a ir reajustando os seus preços, ela é péssima hoje. Então existe essa pressão e ele tem que manter a taxa de juros, porque isso produz efeito daqui 9 meses. Quando você coloca, né, a taxa de juros agora, ela vai produzir efeito em 9 meses. Então ele está sendo extremamente conservador e técnico e deixando um recado ali, deixando um parágrafo específico, demonstrando claramente que, governo, se você quer diminuir a taxa de juros, faça o seu dever de casa. Apresente um arcabouço fiscal, claro, responsável, que ajude também a diminuir essas expectativas. Isso vai ajudar muito mais do que ficar batendo, dando porrada, tentando agir politicamente, botando o Banco Central, que age de forma extremamente técnica, científica, seguindo indicadores, que não é o caminho. Piperno? Não é o caminho do governo, né? Que é o caminho que o Banco Central tem que seguir. Não, o que o Ricardo Melão disse, eu acho que, do ponto de vista conceitual, é correto e assim é irretocável. Porém, há uma série de considerações que a gente pode fazer em relação à dosagem das coisas. Primeiro, você não trata uma gripe ou mesmo uma pneumonia com quimioterapia, é um outro tipo de medicação. Segundo, é claro que, a gente já falou muitas vezes sobre isso, quando a inflação sobe muito, isso é em qualquer lugar do mundo, o remédio, a elevação das taxas de juros é o remédio mais indicado ou tradicionalmente o mais utilizado. Até aí, perfeito. A Europa aumentou, o Japão aumentou lá um pouquinho, até a Suíça outro dia, os Estados Unidos também e tal. Mas a questão é que o Brasil se acostumou, e aí o Ricardo fala, em 30 anos está muito correto em relação a isso, de uns 30 anos para cá, pelo menos, o Brasil se acostumou a combater qualquer que seja a elevação de taxa de juros, de inflação, com a maior taxa de juros do mundo. E isso, conceitualmente, nós não vamos encontrar respaldo em literatura nenhuma. Por que a do Brasil tem que ser assim? Aliás, hoje, inclusive, saiu um outro estudo aí de que, de fato, o Brasil foi o país que mais cortou a inflação de algum tempo para cá, de um ano para cá. Você já está dando até spoiler porque é o próximo assunto. Daqui a pouco nós vamos entrar nele. Imagina. Então não é de hoje. Isso, e era uma inflação importada. Já no governo Bolsonaro, uma inflação do barril de petróleo a 130. Hoje ele custa aproximadamente metade disso, então foi caindo. Né? Já no governo Bolsonaro, e obviamente, naquele momento de queda de inflação, paradoxalmente a gente fazia um movimento contrário de aumento de taxa de juros. Sequência de mãos levantadas aqui. Gani, você primeiro. Piperno, a taxa de juros ela é bastante elevada por duas razões. Primeiro, as expectativas hoje elas estão desancoradas em grande parte devido à questão fiscal. Se pegar lá o relatório Fox, a projeção de inflação desancorou, Evandro. Então o mercado está acreditando que vai ter mais inflação. Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque se todo mundo acreditar nisso, o que acontece? Todo mundo se antecipa, empresários, trabalhadores, e colocam já no preço hoje. E aí é a profecia autorrealizável. E tudo tem uma raiz.
é o fiscal, é a dúvida em relação aos gastos públicos. O Banco Central, e eu concordo absolutamente aqui com os meus colegas, Isso eu imaginava. com o Segré, claro, e também concordo com o Melão, que foi extremamente técnico o Banco Central, Piperno. Sabe por quê? Porque ele explica detalhadamente que se reduzir o fiscal diminui a demanda, portanto, diminui essa pressão lá inflacionária e a política monetária, o remédio, passa a ter mais efeito com dosagens menores. O que está sustentando esses juros altos, Piperno, é o fiscal. Assim, Ju, o que eu questiono muito é a expressão extremamente técnico. Então, vamos lá. Um exemplo rápido, e nós dois estávamos juntos, já falamos sobre isso aqui. Quando o Banco Central dá um prejuízo de 298 bilhões de reais, como aconteceu ano passado, ele foi extremamente técnico. Mas não foi nessas operações de juros, isso é outra coisa. Não. Ele deu. Ele, como uma instituição extremamente técnica, ele deu um prejuízo de 298 bilhões de reais no ano passado. E errou a conta do fluxo cambial por 14 bilhões de dólares num período de 13 meses. Pergunta, ele foi extremamente técnico? Não foi político. Por que seria político? Não estou falando político. Estou falando técnico. Então, foi um erro. Perfeito. Foi ou não foi, Alain? Não, teve um erro. Teve um erro. Perfeito. Então chegamos a... Enfim, ou seja, se ele cometeu esse tipo de erro, por que agora eu tenho que acreditar que ele não está errando nisso? Sabe por quê? Porque durante o governo Dilma foi feito esse experimento com inflação batendo a 6, 6,5, Selic caiu a 7,5. O que aconteceu? Ninguém está falando isso. Não, mas sabe o que aconteceu, o Piperno? Voltou a inflação e não veio crescimento. Aumenta a demanda agregada. Segredo, o que você quer colocar para incrementar? Queria colocar, se quiser, uma das opções que o Banco Central poderia aplicar, se reúne o Conselho Monetário Nacional, que é o Haddad presidente, Tebet e o presidente do Banco Central, e aumenta a meta de inflação. Aí com isso ficaria um pouco mais relaxado, mas ele não vai fazer. Então o governo está querendo que a meta por inflação se mantenha baixa e decrescente, aumentando o gasto público, pedindo que a taxa de juros diminua. Não dá. É como querer fazer um doce com sal. Não tem como tecnicamente fazer isso. Então aí agrega outra coisa. E eu vi que o Piperno trocou as joias de Bolsonaro pelo resultado do Banco Central do ano 2022. E vale, tá certo. Mas a questão especificamente do Banco Central, ele tem que cuidar também que a taxa de juros elevada evita uma saída de dólares do país, que é uma questão que não está sendo falada e que explica de alguma maneira porque quando tem uma queda na bolsa, as pessoas que estão com esse dinheiro investido desde fora, eles teriam a opção de trocar pelos dólares e sair do país. Em troca disso, eles ficam com uma taxa de juros positiva e evita uma volatilidade do tipo de câmbio.